Olá, gente, a paz do Senhor. Estou aqui de volta para mais um vídeo falando sobre casamento. E falando nisso, é exatamente baseado nessa história dessa cantora que está muito repercussão no Brasil todo, a história dessa cantora gospel, Sara Mariano, de como, da maneira que a vida dela foi ceifada e dos áudios que a gente vem tendo acesso, ouvindo os áudios dela, dela mandar para a mãe dela mandar para outras pessoas, do que estava acontecendo na área interna do casamento dela. E ela não estava querendo que isso acontecesse, não estava querendo que se acabasse. E eu quero colocar o tema desse vídeo: assassinato de casamento. Tem muitos assassinos de casamento. Amém, gente? Se inscreva no canal, dê o like de vocês, comente alguma coisa, dê sua opinião. Mas eu quero falar a respeito sobre casamento assassinado. Tem muitos casamentos assassinados. E o pior é quando não se conforma com a morte do casamento, da união, da vida conjugal. Quando não se conforma, aí vai o inconformado, vai tirar a vida do seu cônjuge. Aí chega o extremo dos extremos. A gente olha para essa história da cantora Sara Mariano, gente, pegando os áudios daqui, outros dali, e aí a gente vê que ela estava lutando para esse casamento. A mãe dela avisa ela: minha filha, vem embora, eu sonhei esse homem te matando. Mas ela confiando: não, eu tô orando, tô no monte orando para que Deus venha fazer alguma coisa nesse casamento. Enquanto isso, o marido dela já tinha assassinado o casamento dela e já estava planejando assassinar ela. Tem muitos vivendo em lares desse jeito, lutando para que o seu casamento dê certo, mas só uma parte lutando. Aí vai, luta, enquanto o outro está planejando fazer coisas terríveis. Mas quando a gente fala de um casamento cristão, o que pode ter num casamento cristão para ele dar certo? Porque, gente, casamento sempre ele vai ter sua divergência. Não existe casamento perfeito. Sempre existe uma coisinha aqui, outra ali que a gente não gosta. Mas a gente aprendendo a lidar com a situação, sabendo levar, nós teremos um casamento sólido e poderemos até ajudar outras pessoas que precisam da gente. Que vocês já pensaram nesse detalhe? Pois é. Aí eu olhando, analisando essa questão da Sara Mariano. O que que acontece? Ela dizendo que não tinha mais desejo na área conjugal, na área sexual com ele. Fazia de vez em quando, lá ou outro. Isso mostrava que o relacionamento já estava fadado ao fracasso. Ah, não, eu vou orar para Deus restaurar porque ele é bruto, ele faz isso, faz aquilo outro. E olha o que aconteceu com ela. Ele achou pouco o que ele estava fazendo com ela, só as brutalidades. E quando ele viu que ele estava perdendo o controle dela, o que ele fez? Planejou tirar sua vida e concluiu. E aí o que acontece? Fica uma criança órfã, agora tá a briga dos pais paternos com a mãe da Sara Mariano, para não deixar a criança ter acesso. Que injustiça, gente. E agora estão querendo o quê? Assassinaram a Sara Mariano, o Ederlan e mais outras pessoas que ninguém sabe, que com certeza está em segredo de justiça. Aí o que acontece? Surge-se o advogado de Ederlan, querendo passar um pano morno em cima da coisa, querendo amenizar a situação do assassino, dizendo o quê? Ela era adulta, ela tinha relações extraconjugais, não era só com um nem com dois, pode ter sido um desses amantes dela. Gente, isso aí é conversa para boi dormir, isso não existe. Porque baseado nessa história, dessa defesa do assassino, com os áudios de Sara Mariano, pode juntar duas coisas que não tem nada a ver, que não tinha traição, gente. Eu, dentro do começo do vídeo que eu fiz, que eu tava naquele dia, eu tava indignada com essa situação. E saber que existe muitas Sara Mariano por aí também correndo grande risco de perder a vida pelos seus companheiros opressor e possessivo. E ali ele já tá dizendo que ela tinha casamento, tinha relações extraconjugais. Como é que uma mulher ia pro monte
esperando Deus fazer o milagre. A mulher que pedia, ligava para a mãe dela, pedindo oração para Deus fazer o milagre dentro da casa dela, porque ela não queria se separar, porque a Bíblia diz que até que a morte vos separe. Como é que essa mulher estava traindo este homem, gente? Não tem cabimento. E o pior é que ainda tem gente ainda dizendo aí, ela traiu mesmo, ela traiu. Ainda tem profeta, falso profeta aí dizendo, porque Deus já me revelou que ela tá no inferno. Gente, Deus não revelou isso pra ninguém. Pelo amor de Deus. Que é isso desse povo, meu pai? Vamos acordar pra realidade, gente. Acordar, ter noção do que tá acontecendo. E quando a gente observa como é que essa mulher traía ele, uma mulher orando, aonde passava a pedir oração pelo casamento, pelo esposo, para que havia transformação, isso não existe, gente. Isso não existe. Só que também tem o outro lado da história, a voz da mãe. Por que que não ouviu a voz da mãe, meu Deus? Só que já aconteceu. Mas aqui esse alerta é para outras mulheres que estão vivas e que estão correndo risco de acontecer isso. Olha, eu quero contar uma história para vocês a respeito de um casamento. Ah, não, porque os crentes não podem se divorciar, porque não sei o quê, tarará, tarará. Aí pode chegar a um extremo desse, a morte. Eu quero aqui dar minha cara a tapa em uma coisa que eu, até uns 4 anos atrás, eu era contra, gente, literalmente contra divórcio. Eu era contra, literalmente. Mas quando aconteceu um divórcio no meio do meu ciclo familiar, quando eu vi a crise que estava tendo, eu fui rever os meus conceitos. Fui rever as coisas, tudo direitinho, como é que se dá um casamento, o que é que faz um casamento e o que acaba um casamento. Aí eu tive esse tempo pra cá, eu tenho voltado atrás a respeito disso. Certo que eu aconselho muito casamento, eu aconselho as pessoas, lute pelo seu casamento. Dependendo da conversa que eu ouço da pessoa, se eu ver que não tem nenhuma ameaça, se eu ver que não tem nenhum abuso de ambas as partes, aí a minha conversa é. Porque às vezes a pessoa está tendo uma crise no casamento só por causa de imaturidade. Só precisa assim de uma boa conversa que aí vai tendo um equilíbrio, mas já tem casamento que é muito agressivo, perigoso, que a gente tem que ter cuidado. Que eu quero contar um caso de um casamento de uma pessoa que quando foi para ele casar, eu cheguei para ele, eu disse não casa. Um dia antes do casamento, estava tudo organizado, ele já estava morando com essa pessoa há 1 ano. Aí eu cheguei para ele, eu disse, aliás, por 2, tranquei os 2 dentro de um quarto, porque está mais ou menos com uns 20 anos que eu e meu esposo, nós aconselhamos sempre casais, lidar com as crises conjugais. Muitos já saíram das crises, tendo experiência para contar. E outros que não deram certo, não resolveram nada, nenhum dos dois quiseram dar o braço a torcer, acabou o casamento. Mas eu sempre naquela defensiva que divórcio não pode, é pecado, divórcio é pecado. Só que diante de tanto acontecimento que a gente vê, a gente percebe que tem esse determinado ponto que o divórcio é necessário para que não haja perca de vida. E essa pessoa que foi para casar, aí teimou, casou. E aí foi o casamento, quando casou, foi aquelas crises. E eu bem próximo, né? Próximo, lutando, eu lutando. E a pessoa casada, sua companheira, e como eu via que estava lutando, ela gostava sempre de apunhalar aquela coisa. Olha, e era mulher, gente. Tem mulher cobra também, viu? E aí era aquela situação, aquela crise, e o outro também era muito bruto, e aí era um que ignorância para cá, outro para cá. Eu aprendi com o meu pastor que ele diz o seguinte, um casal, quando eles vão casar, um tem que ser mais calmo do que o outro um tem que ser mais tranquilo e o outro mais acelerado, porque senão as coisas não dão certo. E é verdade, isso eu concordo. Isso, né, é por isso que eu vou fazer 30 anos de casada, porque eu sou aqui elétrica. Já o meu esposo, ele é tranquilo, sabe? Ele é pacífico, na dele, sempre resolve as coisas com cautela. Já eu não, eu sou pabufo. Aí eu tenho ele do meu lado pra estar aqui, me ajustando. E esse casal que eu tô falando,
Os dois era desse jeito, bruto. Se um é ignorante, o outro queria assim, sai daqui que eu sou maior, sou mais do que você. Desculpa, gente. E aí o que acontece? Eu só sei que eu lutei com esse casamento, acompanhando esse casamento, lutando para esse casamento dar certo durante 15 anos. Quando chegou 14 anos e pouco, quando eu vi que o clima tava terrível, que tava tendo até ameaça. E aí o que acontece? Isso aqui é para quem fica dizendo que é os pastores que dizem que não é para se separar. Uma experiência que eu vou dizer bem aqui. Quando eu levei o assunto ao meu pastor, ele tinha acabado de chegar no campo. E aí, tinha acabado, tava um ano, era 2 anos. Tava com 1 ano que ele tava no campo. Procurei o meu pastor, contei a história para ele, ele disse, traga ela aqui. Aí eu levei a pessoa lá, olha, o pastor quer conversar com você. Aí ela foi, aí ele disse, agora eu quero ouvir o seu marido. Aí foi os dois conversar com o pastor. Depois da conversa, o pastor me chamou. Ele disse assim, Manzilda, esse casamento já acabou, faz tempo. Não vai prosperar, isso aí, o respeito já acabou faz tempo. Por causa desta palavra, eu fui dizer para a pessoa, pois tá bom. Já que não dá mais certo, para evitar a tragédia maior, é melhor se separar. Mas eu lutei até pensando que ia dar certo. Esse é o problema. Hoje eu olho e eu reconheço que eu errei. Porque essa pessoa tem muitas marcas na área emocional, por causa de um relacionamento conturbado. Já começou conturbado, que no namoro a gente percebia. Mas a pessoa não quis enxergar. A gente lutou, dizendo, olha esses pontos aqui. Mas estava cego e não quis. E hoje tem muitas pessoas desse jeito. Que quando entra num relacionamento, ele esquece que ele vai viver com outra pessoa e vai conhecer a pessoa quando estiver morando dentro de casa. E aí acontece isso. E é o que aconteceu com essa cantora. Essa mulher lutou para que o casamento dela fosse restaurado com um homem bruto. A cara desse homem, na hora que a gente vê nas redes sociais, para quem tem experiência com pessoa ignorante, na hora que olha, já percebe, esse daí é um ignorante, esse daí foi ele. Só que muitas pessoas ainda acreditando, mas a justiça não acreditava não. E voltando para respeito do casamento. Para um casamento, ele ser um casamento, ser sustentado, os dois eles têm que reconhecer que eles erram. Existe um problema no casamento muito grande, gente, o maldito vitimismo. Alguém, um dos dois, faz o mal, grita, faz aquele bafafá, aí sai daqui. Aí vai para ali. Quando aí já feriu aquele, aí sai ali. Aí quando volta, oh, me perdoe, foi mal, não era para mim ter feito isso. E sempre fazer. Essa pessoa é bipolar, gente. É bipolar, ela precisa de ajuda, ela precisa de uma terapia urgente. Porque senão vai acontecer tragédia no casamento. Aí fica. Aí depois. Mas não fui eu, não. Foi você que começou. Às vezes ela faz o problema, quando promoveu o problema, aí diz, porque disse isso, fulano disse isso comigo. Aí eu fiquei muito triste. Mas esquece do que você próprio falou para o seu companheiro ou sua companheira. Por isso, num casamento, não é para existir vitimismo. Um dizendo que ele é vítima do outro, outro dizendo, não, eu sou sua vítima, isso. Não. O casamento, ele é feito, principalmente o casamento cristão. Ele é a base do casamento cristão ou de qualquer outro casamento é a oração. E é dos dois, não é só de um, não. Porque a Sara Mariano, só ela estava lutando pelo casamento dela. Ele não estava lutando. Olha os vídeos, os áudios que ela coloca, ele quebra tudo dentro de casa. Ele fica jogando na minha cara porque ele viu uma foto minha com meu amigo no shopping. Aí, não, é o amante dela. Gente, como é que ela viu esse amigo no shopping? Olha esse detalhe. Ela viu esse amigo no shopping. Com certeza eles foram, como fazia muito tempo, tiram foto. Se fosse amante dela, essa mulher ia tirar foto. Pra quê que ela ia tirar foto? Se era amante, estava se encontrando às escondidas. Porque se fosse amante, ela estava se encontrando às escondidas. Ela tira foto, deixa no celular dela, como é com uma mulher casada, vai deixar uma foto do amante no celular. É só conversa para boi dormir. Aí observa, ela estava lutando pelo casamento, ela estava orando, fazendo propósito de oração pelo casamento. Enquanto isso, ele estava fazendo? Não. Por isso, um casamento, para dar certo, tem que ter os dois, vida de oração, pelo casamento. Eu vou ler um trecho aqui,
que eu gosto, que eu estudo bastante a Bíblia da Família, que é da Judith Kemp e Jaime. Gente, essa Bíblia, gente, pensa na Bíblia. Eu vou ler aqui um trecho desse casal que tem aqui na minha Bíblia da Família. Baseado no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que fala a respeito do perdão. Aí fala o seguinte: um pedido sincero de perdão e a oração pelo cônjuge pode curar um casamento doente. Olha aí. Um pedido de perdão não é só uma vida de oração. Tem que haver pedido de perdão, tem que haver liberação de perdão. Ah, não, se me traiu, não perdoa. O pedido de perdão não é só se houver traições. É alguma palavra que você falou que às vezes machuca o seu companheiro. Mas olha o pedido de perdão. Um pedido de perdão sincero, de perdão e oração pelo cônjuge pode curar um casamento doente, machucado e comprometido. Quantas vezes somos educados e pronto a nos desculpar com todas as outras pessoas, mas nós somos duros demais com aquele que se tornou um só conosco. Quantas das vezes oramos por todos os nossos familiares, amigos e até desconhecidos, mas nós esquecemos de orar pelo aquele que vive no nosso redor, em nossa própria casa. Se Deus foi e é tão amoroso conosco, não deveríamos nós ser também amorosos com aquele que está próximo de nós, que é o nosso cônjuge? Precisamos reconhecer que ninguém é perfeito. Todos nós falhamos, todos os dias. Por isso, peça perdão ao seu cônjuge e ore com ele e para ele. Essas duas atitudes restauram, cura e une um casal. Eu amo essas reflexões desse casal, gente. Olha, tá com uns 15 anos que eu tenho essa Bíblia. E eu pego esses trechos e eu sempre aplico para a minha vida. Tem orientação de como você viver na vida conjugal, na vida com os filhos, os conflitos dos filhos. Tudo tem aqui as orientações. Eu amo demais os estudos dessa Bíblia. É baseado nisso que eu aplico na minha vida. E como eu aplico na minha vida, eu procuro também passar para outras pessoas. E como eu estou aqui agora nesse vídeo, nesses períodos agora, fazendo vídeo falando sobre casamento. E é isso que está faltando hoje. Casamento que está fadado ao fracasso é isso. Falta de oração. Querem orar, pessoas que se mostram aquela santidade por todo mundo, por onde anda aquele santo, aquele fogo, mas dentro de casa, onde é que está a santidade? Falta comunhão com seu cônjuge, falta comunhão com seus filhos, e assim vai sucessivamente. Precisamos nos voltar para nosso lar, para nós cuidar do nosso lar, porque primeiro ponto, nós temos que ter Deus como prioridade. Deus, primeiro lugar, Deus como prioridade. Segundo lugar, nossa família. Terceiro lugar, a igreja. Quando eu tenho Deus como prioridade na minha casa, na minha vida, eu não tenho dificuldade de eu cuidar da minha família, de eu ter a minha família como prioridade. E também quando eu tenho essas duas coisas equilibradas na minha vida, eu não deixo a desejar com os trabalhos da igreja. Sabe, porque eu estou de bem com Deus, eu estou de bem com a minha casa, e aí eu não vou estar de bem com a igreja, ao qual eu me congrego, ao qual eu trabalho. Não tem como ficar de mal. Nós trabalhamos, dá um equilíbrio. Por isso, gente, vamos priorizar primeiramente Deus na tua vida, segundo a sua família e terceiro a igreja. Sendo assim, teremos uma igreja forte, uma igreja curada. Hoje estamos vivendo em um tempo de igreja doente, igreja ferida, porque os casais estão tudo doentes, casal ferido por causa disso. E por causa dessa situação, olha aí, essa triste tragédia aí que esse homem fez com a esposa dele. Ele viveu dentro da igreja. Ele dava palestra aqui no canal do YouTube, como eu tô dando aqui pra vocês. Ele falava isso pra vocês, como tem vídeo dele no canal dele. Ela cantava na igreja, profetizava para as pessoas bênção de casamento enquanto dela, meu Deus. Olha a situação que estava. Por isso, priorize primeiramente Deus na sua casa, na sua vida. Depois priorize o seu casamento, a sua família, seus filhos. E depois a igreja. Sejam pessoas amáveis, porque uma pessoa curada ela é amável. Uma pessoa curada, ela não trata mal os outros. Porque ela está de bem com Deus, ela está de bem com a sua família e está de bem com a igreja. Aí ela não trata mal as pessoas. Por isso, gente, cuidado com esses casamentos obsessivos, com os assassinos de casamento. Cuidado, viu, gente?
Vou ficar por aqui. Em breve vou postar outro vídeo falando sobre isso. E a paz do Senhor.